Latideiro no rastro da raça. Hoje vamos falar sobre o Shiba Inu. E para falar sobre essa raça, eu chamei uma amiga adestradora, tá? Que ela tem uma Shiba e ela vai poder explicar tudo direitinho para vocês, todos os detalhes sobre essa raça que cada dia se torna mais comum em todas as cidades do nosso país, tá bom? Olá, Paula! Olá, Jenny, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem também? Estamos bem, graças a Deus. Ó, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E Imagina, eu que agradeço a oportunidade, nossa, falar de um cachorro que eu sou apaixonada. por isso mesmo que eu te convidei. E aí a gente já começa com o primeiro ponto, que é, Paula, fale um pouco sobre a sua história com a sua Shiba. Como é que ela chegou na sua vida e se você já tinha noção da raça ou se você foi aquela pessoa que antes de ser profissional acabou pegando, porque eles são lindos mesmo, né? É uma raça esteticamente muito bonita. Ah, tanto que o pessoal chama eles de raposinha, né? Ah, Porque eles eles são têm aquela maravilhosos. carinha terrível. Antes de entrar no adestramento, né, fui tutora, fui dona de cachorro, queria um cachorro. Senti que existia um momento que eu falei assim, eu queria um meu, porque na minha infância eu convivi muito com cães dos meus irmãos. Meu irmão, numa época, tinha uns cãezinhos, tinha um Maltese, tinha um York, não eram tão comuns como hoje em dia. E aí, que era uma raça de cachorro, eu gosto muito de gato. Eu também. Tanto que brinca, né? Falei assim, putz, quero um cachorro, mas eu tenho esse perfil, assim, de gostar de um cão um pouquinho mais reservado, um pouquinho mais, assim, não tem essa... o meu único problema é que, às vezes, tem algumas raças que são muito apegadas ao dono. Sim, Então, eu queria um cão que tivesse, não essa independência do ponto de não ligar, mas sim. que eu pudesse ficar tranquila quando eu não estivesse em casa, não tivesse um hiperapego muito fácil. Uhum. E aí, procurando a raça, o que a gente encontra sempre de primeiro momento? Que é uma raça que não late, é uma raça muito limpa, nos padrões de seres humanos é uma raça muito limpa, né? Ainda é um cachorro. Uma coisa para a gente lembrar. Um cão fiel, diz, né? Diz que é um cão fiel. Tem até O que é caráter, um ó. cão? Sim. Que mais? Não late, né? É um cão reservado, não gosta muito de estranhos. Então, o que eu pensei? Falei, putz, eu queria um cão com mais ou menos com essas características. E Uhum. aí veio achar um canil, né? Porque quem pega um cachorro de raça tem muita responsabilidade de incentivar bons criadores, né? Porque tem gente aí de tudo quanto é tipo. Não Sim. adianta você decidir ter um cachorro de raça e querer pagar um preço que não é condizente com, né, o trabalho que tem aquele animal de toda a criação que bons criadores fazem. Assim, é um trabalho fantástico quando você encontra, se depara com alguém Uhum. assim. Então eu fui procurar o canil, eu achei o canil da Carol, que é aqui perto, inclusive bem perto da minha cidade até, é o canino branco. Eu fui, assim, foi uma coisa que eu demorei muito para decidir. Eu até cheguei a procurar outras raças, mas foi pro Shiba, assim, não teve como. Então fui conhecer o canil, pedi para conhecer os pais Legal. da Ricari, que é a minha Shiba. Eu fiquei, pra você ter noção, assim, é que aí é uma coisa da Carol mesmo. Ela é uma pessoa muito acolhedora. Eu fiquei 3 horas conversando com ela. Eu fui até o canil, fiquei lá conversando com ela, horrores. Mas, até só para recapitular, que eu esqueci de contar esse detalhe. Eu tinha pensado em ter esse cachorro, era 2019, um pouquinho antes da pandemia. Tá. Quando a pandemia explodiu, eu falei, gente, eu não posso pegar um cachorro desse nesse momento. Não faz, assim... Para mim, não era condizente em pegar um Uhum. cachorro num momento em que todos os seres humanos estavam tão fragilizados, né? Então, eu demorei aí 3 anos para Não, é realmente... engraçado que você falou isso, e o que a gente viu na pandemia foi o contrário, né? As pessoas pegaram cães justamente porque estavam fragilizadas. Bem interessante, assim, esse seu ponto de vista. Bem, assim, racional e correto, né?
Eu fico. Eu acho que você tem que ser o porto seguro para. Pode ser para uma criatura que é dependente de você, né? Na minha visão. Não dá para você. Assim, eu não quero descarregar minha vida num animal. Não faz sentido para mim. Ele que depende de mim. Não sou eu que dependo dele. Então foi assim que foi a minha linha de pensamento. Legal. Eu nunca consigo falar direito. Qual é o nome da sua cachorra mesmo? Hikari. É meio Ricari. difícil mesmo. É, eu É quis um dar um nome nome japa legal, para né? ela. Pra fazer jus à raça, né? Fica fofo, né? Não sei, pra mim não combina muito chamar um Shiba de paçoca, assim, não É, sei. Tem um som fofinho, né? é verdade mesmo, cara. Tipo, o nome tem que condizer, né, com o cachorro. Tem. Ah, Eu- não, eu ia pedir pra você. Eles são cães primitivos, né? A não. primeira coisa que, quando a gente pesquisa, é uma das coisas que vem, assim, são cães primitivos. E às vezes a pessoa que é leiga, ela não entende o que significa o que é um cão primitivo. Então, se você puder explicar pra gente, até falar algumas outras raças que também são cães primitivos, só pra gente dar uma clareada e a gente vai afunilando e chegando cada vez mais nas características do Shiba. Legal. Então, os primitivos, né? Assim como a gente vê no nome, eles são muito próximos dos lobos, né? Dentro do DNA, os cães já são muito próximos, os Uhum. primitivos são mais ainda. Nossa, aí você vê, assim, a primeira impressão, putz, que da hora, meu cachorro vai ser parecido com um lobo. Mas o que que é um animal selvagem, né? A gente até tá aqui falando de primitivos, então vamos voltar uns passinhos aí. Um animal selvagem é extremamente difícil de conviver. Não é feito para estar nos nossos lares, para ser dentro de casa. Todo um processo que nesses cães primitivos foi um processo um pouco menos, assim, na minha visão, menos agressivo de seleção, né? Entendi. Os cães têm até a teoria do Darwin, né, da domesticação. Uhum. Ele pegou certos animais e foi comparar animais domesticados pelo ser humano e comparou características físicas deles, né? Então, o que você vê na teoria da domesticação do Darwin? Os narizes encurtaram, né? As orelhas, em vez de estarem para cima, ficaram pensas para baixo e apareceram manchas, animal malhado. Uhum. Então, você vê que nessa seleção muitas dessas características apareceram. E nos primitivos, claro, tem, por exemplo, Bacen, tem umas manchinhas, mas no geral são cães que não têm essas características, eles não têm focinho curto, eles não têm orelhas caídas. Então você já pode ver que é um animal que já não foi tão agressivamente selecionado, né? E Uhum. como que foi a forma com que o ser humano selecionou? Pelo animal que não fazia luta ou fuga de forma tão rápida, assim, tão fácil, né? Então, se você for pensar, então, juntando os pontos, né? Pensar que não foi um cão que a seleção gerou essas características, e são cães que não são tão selecionados, então são cães mais sensíveis, certo? Todos eles, no geral, são muito mais sensíveis. Não lá tem tanto, porque, né, lobos não lá, tem todas essas características de pelagem até, tirando também novamente o Bacen, ele, que eu conheço, ele é o único que tem uma pelagem Sim. lisa, né? Todos os outros que eu tenho em mente têm pelagem dupla, que nem um lobo. Então ficam muito bem na neve, tem orelhas para cima, né? Tem as características físicas, tanto que a gente falou no começo, um Shiba parece uma raposinha, por isso. Show. Dá aí um exemplo de outras raças dos primitivos, só para o pessoal ter uma noção. Porque quando a gente fala grupo dos primitivos, significa que o Shiba não é o único dentro disso. Então, Com fala certeza. aí outras raças. Eu vou falar das mais populares e algumas um pouco mais específicas, né? Então, Tá. hoje, muito em alta, né? Spitz alemão, Lulu da Pomerânia. Os Spitz dentro de todos os seus tamanhos, porque tem uns que a gente não é tão comum assim, mas tem de tamanhos muito maiores, né? Tem. Tem o Husky siberiano, também muito comum. Aí já vai afunilando um pouquinho mais. A gente tem o Kishond também. Parece ele, o Lulu veio também, tem uma linhagem que veio dele. É,
É um cachorro muito exótico aqui. Nunca, acho que eu não conheço nem canil que tenha ele aqui. A gente tem o Chow Chow também, que é muito conhecido, tem bastante gente. E aí é o meu problema, porque é uma das raças mais que eu acho mais difícil, é super popular. O Basenji, que eu comentei antes, né? Que ele é um dos mais diferentes. Aí dentro tem o Shiba, o Akita. O Akita e o Shiba estão mais próximos entre si, assim, uma relação genética ou não tem muito assim essa proximidade? Não, tem sim. Na realidade, o Shiba é uma das raças mais antigas do Japão. E se você Tá. pensar, Japão, uma ilha, é pequeno, né? Então não teve muita troca, assim, com outros lugares. O Akita dizem que veio do Shiba, foi desenvolvido para ficar maior, mas veio do Shiba. E os dois têm uma história em comum, que durante a Segunda Guerra, né, Japão no momento de guerra, estava sacrificando os cães para pegar a pelagem, né? Então eles têm uma história muito em comum e essas raças foram resgatadas. Tanto que o Shiba desconheço, mas eu sei que o Akita tem um senhor que é muito famoso que escondeu esses cães no porão porque era proibido ter. E um dos motivos do porquê tem o Akita americano é que na diluição do sangue com o pastor, para Uhum. esses cães poderem existir como cão de trabalho, entendeu? Então, aí teve todo um trabalho para resgatar essas raças, reverter assim, esses poucos indivíduos, até ter a raça que a gente tem hoje, que tem o Akita americano e o Akita padrão japonês, né? Tá. O Shiba especificamente é um cão de função? Ele foi selecionado para caçar pequenos animais. Então, assim, é uma. Tá, assim, é um negócio que não dá para tirar deles. Eles, putz, pelo menos, assim, o que Raça eu tive alta. de azul, nossa, muito alto para os pequenos animais, assim, muito grande. Eu lembro uma vez que eu estava caminhando com a Hikari. Eu não vi, não tinha nem como eu ver, né? Os sentidos dela muito mais aguçados. Tinha uma pomba machucada no mato, ela foi atrás assim, como se ela soubesse fazer aquilo a vida inteira dela. E você sente o prazer que o cachorro tem em perseguir, sabe? É uma coisa que precisa ser trabalhada neles, né? Ó, a gente já praticamente já entramos no assunto do próximo tópico, que é justamente sobre isso. Quais são as características comportamentais do Shiba que a gente tem que prestar mais atenção e ter muita consciência, né? Para o pessoal que pensa em ter um, ou até mesmo aí para os profissionais, para quando forem atender um Shiba, já estarem preparados para certas tendências comportamentais. O Shiba, a gente começou a falar da caça, né? Ele tem uma caça muito alta, ele é um cão muito sensível, até assim, sensível em que ponto? Porque tem vários tipos de sensível. Um outro momento a gente conversou e falou, o Border Collie é um cão sensível, mas de outras formas. O que para mim, o que eu vejo, e assim, é uma coisa muito comum, eles são muito chatos com qualquer coisa que toca o corpo deles. Então, patinhas, você vai colocar a coleira a primeira vez, é um negócio que você tem que fazer com cuidado. Equipamento de passeio, para você ter noção, aí entra até em um tópico um pouquinho assim. A Ricardo detesta peitoral, não gosta. Eu venho com ele na mão, ela vai pro outro lado, assim, ela foge. E isso é muito comum nessa raça. Você não Então, gosta às vezes pode. de nada que vai encostar muito no corpo deles e ou até mesmo contato físico, ô Paula. Tipo, não é aquele cão que vai estar o tempo todo se encostando em você ou que vai gostar de ser muito tocado, abraçado, não é, né? Eu acho que ele é um cachorro que tem seus momentos. Não é que ele não curta um Tá, carinho. sim. Tipo, a minha, tipo assim, eu vou no quintal, por exemplo, tem um degrauzinho. Uhum. Eu sento, ela já vem e já curte ficar ali entre as minhas pernas, sabe? Então, depende. Agora, se você for ficar pegando no colo, se você ficar beijando, abraçando, Não, não assim, é. a Não vai minha rolar. já não tá muito. Hum? Não vai rolar muito. O pessoal que Não, tem um Shiba achando que é um Golden não vai rolar. não
Nossa, com certeza não. Então tem o seu momento, tem o seu jeito de acariciar esse cachorro, sabe? A questão é você encontrar a forma com que vocês dois se conectem, seja bom para os dois. Não é só para um dos dois, entendeu? Não é só para o dono tá pegando aquele animal, entendeu? Para ficar melecando ele o dia inteiro. Mas no momento assim que ela quer, tipo assim, de todos os lugares do quintal, ela vai querer estar comigo, entendeu? Ela vai querer sentar comigo. Mesmo que eu mude de lugar, ela vai lá e deita de novo comigo. Uhum. Então, você vê que é um animal que tem essas delicadezas no trato, mas é carinhoso, só que do jeito dele. Por isso que chama cachorro, né? O pessoal brinca que é um cachorro-gato. Porque, na realidade, gato é assim. Não é qualquer jeito. No geral, gatos são assim, né? Tem uns gatos que são exceção. Uhum. Mas você tem a forma de lidar com ele e ele vai te retribuir isso de uma forma muito sincera, né? Que eu vejo como sincera. Aí entra o meu ego como dona, né? Eu acho que, assim, o cachorro, eu escolhi ela por isso. Ela gosta de mim, ela gosta de todo mundo. Então, Boa, que é uma outra característica, que é não ser tão dado com estranhos, né? sim, exatamente. Então, se a pessoa tem uma perfil de ser muito social, de gostar, de se sentir bem, que o cão acolha tanto as pessoas, aí não é o perfil, né? E tá tudo bem. A gente tem que respeitar um pouquinho a natureza desses cães. Agora, vem visita na minha casa, é muito diferente quando tá na rua. Vem visita na minha casa, ela faz festa, ela gosta das pessoas. Agora na rua, ela não gosta muito de carinho, não. Tanto que eu já, no geral, sou um pouco mais. Aqui eu deixo fazer o que quiser. Na rua eu evito um pouco, porque eu sei que ela se sente desconfortável. Uhum. E com outros animais? Você tem mais de um cão, né? Aí na Tem sua mais casa. 2 cães, na realidade. Eu não te contei, mas eu também tô com uma filhote de Akita. Ah, sério? Sim, Por isso você tá tô. sabendo tudo dos Akitas também? Eu falei assim que eu queria ter o contato com um cachorro grande também, e não, assim, não tem como. Os primitivos eu adoro, sou apaixonada. Sua Então acabei vibe. optando por pegar mais uma. Mas como ela é com os outros cães, eu, na época, não tive a opção de socializar ela com cães muito equilibrados assim. Então a Uhum. maior parte da minha socialização com ela foi feita bem passiva na rua. Tá. E o que eu acho muito importante com o Shiba é uma coisa assim mais importante, é ter treino para ele aprender aos poucos a lidar com frustração. Então, Uhum. assim, eu não consigo nem frisar o quanto que isso é essencial, porque aos poucos lidando com frustração e fazendo uma socialização passiva foi para mim o que ela é hoje é ótimo. Vem um cachorro muito entrão, ela dá uma rosnadinha e sai, rosna e sai. Então, para mim, tá muito bom. Ela não precisa amar outros cachorros. Se eu precisar adaptar ela com outro cachorro, se eu fizer isso de uma forma em que o outro cachorro chegue de uma forma um pouquinho mais calma, ela aceita muito Vai ser bem, tranquilo. tá? A Já, minha. expo- Mas, já expôs ela ao filhote? Foi tudo bem? a, se eu expus ela a filhotes, Aham. Não, ao filhote que você acabou de comprar. já, nossa, não, foi bem, assim, no primeiro dia mesmo eu deixei elas no cercadinho, deixei ela no cercadinho e a filhote, só para filhote ficar um pouco mais tranquila. E ela entender que ela estava limitada. No primeiro dia, elas já tipo, se cheiraram super tranquila, dormiram até um pouco junta, as duas têm uma conexão muito boa. Não sei se eu dei muita sorte também, porque a Akita, ela tem um gênio muito tranquilo, muito... Às vezes a Hikari enche um pouquinho a paciência dela, ela tá assim, também um match, assim, sabe? Tá. Então as duas são muito legais juntas. Eu já pude deixar as duas tranquilas desde o primeiro dia. Mas assim, com uma introdução bem Controlando, gradual. Demorou né? algumas horas. E A sua filhote tá com quantos meses? ela tá com 7 meses. Ah, 7 meses. Sete Já meses. tá entrando na puberdade já, né? Tá entrando. Mas fazem 7 meses que você tem ela, você não me contou, não, né? Não, na realidade eu peguei ela com 4 para 5 meses. Ah, tá. Eu tive um
uma oportunidade de conhecer um canil, assim, com um trabalho muito legal. Ela já estava um pouquinho mais velha, o que para mim não é um... Tudo bem, você perde um pouquinho a parte da socialização, mas pegar mais velha, eu acho que tem suas vantagens também, Sim. E o sabe? espaço que o cão tava, é que eu falo assim, tudo depende de onde você compra, né? Porque, tipo, às vezes, Muito, dependendo de quem você muito. compra, é melhor que ele venha logo para sua casa para você fazer as coisas direito com ele. E se Uhum. for um canil sério, que se preocupa com essa questão comportamental também, quanto mais ele ficar lá, inclusive, melhor. Né? Então, vir para Não, você em 4 meses é ótimo, né? não, foi perfeito. Ela já chegou aqui. Eu até uma outra, se você quiser, a gente pode fazer um outro momento falando especificamente do Claro, Akita, mas eu acho ela um cão extremamente resiliente. Não é aquela. Eu até estava conversando hoje com outra pessoa sobre isso. Não é que ela não se assusta e nada atinge ela, é que aquele estresse abaixa muito rápido. Então, assim, ela vê um negócio que assusta ela, você modulando a interação, ela assim relaxa muito fácil, entende que aquilo não vai machucar muito rápido. É um cão bem interessante. Eu tô tendo assim, uma experiência que tô gostando demais de ter. Que na realidade, fiquei até assim, meu Deus, o que que eu fiz? Peguei esse bicho, será que, mas será que vai dar tudo você certo? é Se a gente... nerd, você estudou bastante, se dedica bem, com certeza você vai educar e fazer um caminho bem correto assim com os seus cães. Falando Uhum, sobre o Shiba, você acabou de falar de, né, moldar o ambiente, fazer um manejo adequado, né? Muitas uhum, pessoas que não conhecem de fato a raça, vão muitas vezes pelo que está escrito na internet. O que está escrito na internet muitas vezes é fantasioso, é, né? Colocam características humanas a cães, né? Então sim, a pessoa acaba que não identifica o padrão que a gente tem. Não é que é uma certeza, mas você tem uma certa expectativa de um certo tipo de comportamento e tal. E muitos sim, Shibas vão para a agressividade. É muito comum. sim, Nós que, né, somos adestradores, vai atender um Shiba, a reclamação sempre é que está avançando as pessoas no prédio, enfim, que quer matar os cachorros da rua e tal. E aí fala um pouquinho, Paula, sobre qual que é esse manejo diferente, né? Vamos dizer assim, que você faz com ela, por ela uhum. ser um Shiba, por ela ser um primitivo. Tanto com pessoas, né? Como é que você recebe visitas? Você apresentou visitas para ela de uma forma diferente? Veterinário, banho e tosa, não sei se ela vai pro banho e tal, né? Como é que Uhum. você faz aí? Então, tipo, como é que você faz essas coisas do dia a dia com ela para evitar que abra a janelinha de uma agressividade porque foi exposta de uma maneira errada a alguma coisa? Tá. Então, que nem a gente já comentou, cão muito sensível. O que que é super interessante, já que eu também tinha comentado, fazer ele aprender a lidar com a frustração. Porque o que eu sinto que é um cão que naturalmente acha a resposta, assim, tem a resposta da agressividade um pouco ali na manga, vamos dizer assim. Se ele usa, e é muito inteligente, às vezes a forma com que a gente mede inteligência canina hoje, ela é um pouco, né, não é muito legal. Então, se ele nota que a resposta agressiva vai resolver a situação, ele só Acabou. vai. Isso já era. E aí, Generaliza isso rapidinho, né? generaliza isso muito rápido. Por isso que, assim, cachorro inteligente é difícil. Porque eles, assim, eles acham falhas, eles acham formas de resolver a situação que fique mais confortável para ele muito fácil. Por isso que eu digo que eu acho cães inteligentes. Eu não acho que, se você for pegar hoje na forma com que é medida, não está nos mais altos. Mas para mim isso é uma forma de inteligência. Ele está procurando ali a resposta mais fácil para ele e mais confortável para ele. E assim que ele achou, terrível de você modificar isso. Então, o que que para mim funcionou muito bem? Começar muito gradual. Eu se beneficia muito disso. Muito de gradual, com calma, bem positivo para, por exemplo, eu falei da coleira, né? Estímulos que tocam o cachorro. Eu demorei coisa de 15 dias só para colocar uma coleira nela, bem tranquilo, ainda mais que era filhote, eu não queria assustar. Veio gente em casa, separei no primeiro momento, eu observar muito linguagem corporal, você entendeu o seu cachorro. Eu acho que tem gente que às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Porque
além de tudo, eles têm o dorso para o rabinho sobre o dorso. Então, a gente vê muito pelo rabo, não dá para ver muito bem. Então, primeiro separar, ver qual que é a resposta desse cachorro para aquilo. Então, veio visita, viu como é que a visita recebe ele, e como ele recebe aquela visita, libera. Como é que ele se comporta com o som de um secador, vê como é que ele se comporta. Se é uma resposta muito exacerbada, vai devagar, faz tudo assim, o máximo possível para ele não ter um choque, assim, sabe? É o que eu diria no caso da Ricari. Ela era extremamente sensível nas patinhas, extremamente sensível. Hoje tá muito melhor mesmo, assim. Mas dependendo do manejo, ainda dá um pouquinho de trabalho. Então, o que Dependendo que eu do que vai posso... fazer. Hã? Dependendo do que vai fazer ali no manejo com ela, acaba sendo mais É. complicadinho, né? Sim, não, e aí ela tem o que todo. Até a gente não sei nem como não comentou disso até agora. Não sei se você já ouviu falar que o Shiba grita. Não Ele late, né? não. Ele grita. Ele também late, mas quando ele tá assim, muito frustrado, se sentindo muito mal com aquela situação, ele berra. E é um berro terrível. Eu não gosto, não quero escutar ela fazendo isso nunca, se possível, porque quer dizer que ela também está assim, um pouco descontrolada, sabe? Um pouco Tá com a frustrada defesa demais. elevada, né? Tem gente que acha, assim, né, seres humanos, tem gente que acha fofo, bonitinho, assim, enfim. Eu não quero ver nunca a minha fazendo isso, se possível, sabe? Quero sempre ela calma e tranquila. Mas o que mais de manejo? Eu acho super importante suprir essa caça deles, extremamente importante. E adicionar o autocontrole nisso. Então, o que eu faço de treino com ela? Flirt pose, né, com a corda, e nisso pedir uns comandos principalmente de fica para ela guardar antes de pegar essa presa e depois deixar ela relaxar, porque é um negócio que parece que faz a cabecinha dela funcionar, é impressionante. Então, treino de autocontrole com caça, que é muito alto, e faz muito bem, eles se sentem bem. Às vezes a gente esquece que eles são carnívoros, são cachorros, eles precisam disso. São caçadores, né? São. Você falou agora do flirt pole, né? E de trazer essa caça lúdica para os cães. Muito importante, cara. Todos os cães. Às vezes vai mudar a forma como você interage a caça. Alguns cães vão mais pro faro, outros gostam mesmo de abocanhar alguma coisa e tal, né? Se beneficiam do cabo de guerra e tudo mais. Mas tem que parar de ser aquela brincadeira tosca e despretensiosa. Que é o que eu vejo. A pessoa tá assim, ela tá no celular, vou pegar esse meu documento. Ela tá no celular jogando bolinha assim pro chão. Sabe? É tipo um momento tão importante, mas tão importante para desenvolver o vínculo. Não só isso, óbvio, mas é uma das atividades que vocês fazem juntos. Para trazer obediência para o cão, autocontrole, aprender a lidar com frustração. É tão importante e é muito negligenciado, assim. Tipo, às vezes tem gente que, depois que o cachorro cresce, ela nunca mais brinca com o cachorro dela. E é uma coisa que devia ser diário, pelo menos ali 15 minutinhos, né? Se você brincar mesmo, brincadeira é intenso e não vai durar tantas horas. São alguns minutos, né, de alta intensidade. E o pessoal faz de uma forma tão assim, cagada. Acha, eu jogo uma bolinha. Sim, mas jogar bolinha não é trazer a caça lúdica de fato, né? Se perde muita coisa, né? Não, eu acho que até esse ponto que a gente está falando, também uma das grandes reclamações assim de adestradores, que é um cão difícil de você motivar. Então, essa caça lúdica, até para cachorros que têm uma caça muito alta, você precisa ajudar ele a entender, sabe? Então, o que fez assim, principalmente com a Ricari não tive esse problema, mas mais com a outra. Tudo bem, são cães diferentes, né? Mas você às vezes pegar um pedaço mesmo de couro de coelho, de pele de coelho, para ajudar aquele cachorro a desenvolver isso. Depois que eu usei a pele de coelho, por exemplo, nossa, aumentou muito. Parece que trabalhou, ele conseguiu clicar assim, aquela brincadeira, sabe? Então, pô, você comprou o bicho, ajuda ele a gostar, sabe? É um cachorro que precisa um pouquinho mais disso, de você procurar aquilo ali que traz aquela vontade nele. Mas
é essencial, faz parte do dia daquele cachorro. Se você, ele relaxa, depois ele fica bem. E a gente gosta de ver os bichos bem. Assim, eu não entendo porque também tem gente que só quer ficar tocando bolinha, sabe? Eu, enfim, me sinto um prazer de ver ela assim, brincando, elas, as duas, né? É, Engajadas. você falou da pele de coelho, e com certeza, ou alguém aqui no Instagram ou lá no YouTube, antes que alguém pergunte, a pele de coelho é vendida pelas empresas que fazem desidratados para cães, entendeu? Você não precisa ir lá caçar um coelho, não é nada assim. Você já compra pronto, chega na sua casa. Tem pela internet, tem algumas marcas aí que fazem isso, tá? Você consegue comprar a orelha, enfim, e outras partes do corpo dos animais mesmo, no geral. Só porque eu sei que essa dúvida vai surgir. Como assim? Você cria coelhos para tirar a pele, para o seu cão brincar de cabo de guerra? Não, é bom, foi perfeita essa colocação, é bom deixar isso claro mesmo. E ainda mais que é uma das coisas que, normalmente, voltando, carnívoros, elas adoram, elas ficam loucas quando eu consigo, porque é um pouco difícil de achar, né? Quando eu consigo comprar, elas, nossa, a brincadeira é diferente. Elas brincam muito bem de outra forma, mas gosto mesmo quando tem um pedaço de animal ali. E até falando de enriquecimento, às vezes a gente tem que pensar que é uma forma de enriquecer o ambiente. A gente tem que pensar nesse enriquecimento para esse cachorro com um pouco de cuidado, porque eles têm essa dificuldade de engajar, né? Então, não, assim, tem que, às vezes a parte alimentar ajuda muito e tem que ter um manejo bem legal. É um cachorro que não come muito, tem uma tendência a comer pouquíssimo, tanto que na realidade eu dou a mesma quantidade que eu dou para ela para o Shih Tzu e ela come super bem, tá tudo bem, sabe? É, então, o enriquecimento tem que ser pensado para ajudar esse cachorro a engajar com a brincadeira. Se você simplesmente pegar a bolinha e tacar, e se você pegar aquelas que tem uns furinhos e colocar alguma coisa que ele gosta dentro, sabe? Tem que experimentar, tentar coisas novas, se esforçar para ele também, sabe, trabalhar junto com você. E eu acho que é isso também que é um pouco o problema dos adestradores. É um cachorro que ele não vai aceitar fácil estranho, chegando nele, tocando nele, querendo. Nossa, eu vejo assim, às vezes as pessoas pedem um. É bonitinho, né? Pedem uns comandos para elas. É muito diferente, não é a mesma coisa. Então, você tem que tentar, como adestrador, se eu estivesse chegando numa casa hoje tem um Shiba, Boa. tentar construir um pouquinho esse relacionamento com esse cachorro, sabe? Não vai funcionar se você chegar já querendo trabalhar do mesmo jeito que um Golden, que já naturalmente é um cão que gosta de agradar as E gosta pessoas, né? mais Não da é assim, interação, né? gosta Isso, da isso que você interação. falou, Paulo, é muito interessante. Então, assim, nós que trabalhamos com adestramento, a gente chegou numa primeira consultoria na casa que é um Shiba. É não ter aquela expectativa que nessa primeira consultoria a gente vai fazer acontecer com o cachorro também, né? E eu acho que isso precisa estar muito bem explicado para os donos. Que às vezes, tipo assim, dentro da convivência da casa é uma coisa, a gente tá entrando no território deles, né? Precisa ser muito bem claro, até trazer algumas dessas questões para eles, porque vai chegar com. É sempre complicado, né? Você manejar a expectativa do dono com o seu trabalho. Então, preciso explicar que é um cachorro que se beneficia demais, demais dessa questão de ser gradual e construir esse relacionamento, sabe? Bom, tem uma pergunta que eu não tinha te mandado, mas aí aqui na hora de conversando, eu acho que vai ser importante. Você relatou algumas vezes que, né, como característica, uma raça sensível. Outra característica, dificuldade em lidar com frustrações. Isso significa, Paula, por um acaso, que é uma raça que não pode ser corrigida? Não, não quer dizer que não se pode ser corrigido de forma alguma. Ele precisa de disciplina. Ele precisa. A questão é, essa punição, para mim, na minha opinião, precisa ser pensada com muita calma, com muito cuidado para esse cachorro, sabe? Ela não pode ser feita de qualquer jeito, porque senão você pode piorar muito uma situação. Aí vai do profissional conseguir analisar bem o caso, entender qual que é o nível que aquele cachorro precisa ser lidado. Porque eu acho que, para mim, uma punição muito mal colocada ali pode estragar
estragar muito, mas em muitos pontos, né? O processo pro cachorro, às vezes eu tô treinando a Hikari, eu tô sendo um pouquinho mais, um pouquinho mais exigente, não que eu tô aplicando uma punição, às vezes eu preciso que ela esteja num fica, eu sinto que ela tá ficando frustrada, então eu preciso trabalhar em cima daquilo, eu não posso deixar ela frustrada demais, né? Porque aquilo está sendo muito demais para ela. Então, deixa ela lidar, aí na próxima eu já alivio um pouco. Para mim sempre funciona muito bem assim. Tá. A dona Tati aqui, ó, perguntou: eles são cães que cooperam ou são cães mais teimosos? Assim, né? Então, o que que eu acho? Tá aí um ponto em que se é o dono treinando ou se é um estranho treinando. Boa. Se é o dono treinando, eu indico muito ter essa sensibilidade de olhar o que que motiva, o que que engaja aquele cachorro para você conseguir que ele faça aquilo que você quer, sabe? E se é um adestrador, construir bem essa relação antes de sair fazendo algo incisivo nesse campo, né? Então, eu acho que eu, como dona, eu nunca tive dificuldade, porque eu me interesso muito por olhar o que que faz esse cachorro se sentir bem, né? Porque, no geral, o bom adestramento, a gente tenta fazer ser o mais positivo possível, né? E certas coisas são muito mais positivas para eles, né? Não é tudo que faz eles se sentirem bem, não. Entendi. Mas assim, você usa o que com ela? Guia unificada, colar de elos ou prong? Para Eu passeios? uso de unificada, uma bem fininha, uma cordinha assim bem suave, porque ela detesta qualquer coisa pesada. Às vezes só de eu estar com uma. No geral, eu uso unificada. Eu já usei a prong também, até nas vezes que a gente estava fazendo a mentoria. Gostei, achei interessante. Só para deixar ali ela mais. Bem, a comunicação muito clara. Eu acho que é isso que a prong é muito legal. Mas eu vejo que ela não tem como, ela fica. Fisicamente, ela fica desconfortável um pouco o caminho todo. Uhum. Então, se é um momento que eu quero treinar mais, eu quero deixar claro alguns limites daquele treinamento, eu acho a prong muito boa. Se eu quero ajudar ela, assim, a relaxar, um momento mais de relaxamento, eu prefiro a guia unificada, porque eu sei que ela vai se sentir melhor, sabe? Sim. Então, não uso a mesma ferramenta, assim, Depende, sempre, é o que a gente fala, né, Paula? Depende do objetivo do treino. Não é uma ferramenta para tudo. Sim. Né? E a gente avalia sempre o campo e tudo mais. Mas eu gosto de trazer esse assunto porque sempre quando a gente fala de cães sensíveis, né? A sua raça é o Shiba, o meu é o Border Collie. Aí o pessoal, é um cão sensível, não podemos impor limites. Tem essa ideia equivocada de que é um cão que, em momento nenhum, a gente vai estabelecer uma regra que vai ser cumprida e pronto, acabou. Né? Então, tudo que eu puder fazer para ser gradual dentro do possível, é dentro do possível. Então, vamos dizer, Deus me livre, acontece alguma coisa com a sua cachorra hoje, que ela corta a pata, ela vai ter que ir para o veterinário e vão mexer na pata dela, ela estando preparada para isso ou não. Né? Então, a gente tem sim que, em alguns momentos, ensinar e trazer o aversivo dentro do treinamento de forma consciente, porque em algum momento isso vai acontecer. A gente querendo ou não. Você usa guia unificada, usa prong, e o próprio peitoral, como você disse, para ela é a ferramenta mais aversiva de todas, porque encosta muito no corpo dela e o Shiba não gosta muito desse toque, né? De se sentir preso e tudo mais. Então eu gosto sempre de trazer isso, porque eu sou super a favor de um treino gradual, eu sou super a favor da gente motivar o cão, fazer um manejo alimentar. Quem não faz manejo alimentar perde uma das pernas mais importantes no treinamento. Porque se o cão não se motiva zero pela comida, a forma que eu vou ter de trazer um exercício para ele é através do reforçador negativo. Né? Muito punitivo com esse cachorro. E aí você, aos poucos, perde ele, né? Ele vai ficando um treino muito frustrado, ele é chato. Pra gente seria chato também. Sim. Ele aí, né? Então, fazer esse manejo alimentar direito e ter essas motivações e junto dentro disso usar essas motivações para também trabalhar autocontrole, né? Em dado momento, claro, sua cachorra não faz o que ela quer na rua. Se ela começar a te puxar, você corrige, ela guia. Se ela se interessar demais por um bichinho ali, não é o brinquedo. Então, ela não pode sair caçando um gato no meio da rua. Ela vai ter uma correção na guia e tudo mais.
Só que isso não significa que você necessariamente a sua cachorra, pronto, nunca mais vai olhar na sua cara. Também não é assim. Né? A vida Sim, tem que ser ponderada. E algumas raças lidam melhor ou pior com algumas questões no treinamento. E como você explicou pra gente, o Shiba precisa dessa mão um pouco mais leve, o que não significa que a gente também não estabeleça regras, né? Você pode falar pra gente, antes da sim. gente terminar aqui, quais são as regras na sua casa que você não abre mão e que ela teve que aprender? Seja restrição, às vezes, na caixa, seja, às vezes, ir pro cercadinho e não fazer um escândalo lá dentro, Uhum. ou, tipo, sei lá, não pular nas visitas, não sei. Qualquer regra aí que seja importante para sua família, que você teve que deixar isso claro, assim, para ela. Ah, para mim, a caixa de transporte, depois que foi assim, foi mudança de vida. A caixa de transporte. Por quê, Jenny? Eu mudei recentemente de casa. É até interessante isso para as pessoas. Novamente, entrando num cão sensível. Eu morava em um bairro que é um bairro é muito novo. Então tinham poucos vizinhos, não tinha barulho, não tinha cachorro latindo, não tinha gente passando na rua, quase era uma delícia. Eu gostava bastante. E eu vim para uma casa que tem muita gente, muito vizinho com cachorro. Tem um vizinho meu que tem criança. Tem hospital, eu moro na frente do hospital, então durante o dia, alguns certos horários é muito corrido. E eu senti que ela já naturalmente tem um pouco disso, uma dificuldade de relaxar. Não sei se eu acho que isso é um pouco mais do indivíduo dela, tá? Uhum. É um cão naturalmente atento, mas eu acho que ela é um pouquinho demais. Caixa de transporte foi perfeito. Teve um dia que a gente tinha acabado de mudar, passou uma moça com um bebê. Eu não sei o que aconteceu, se ele chorou de um jeito que ela estranhou. Ela andava de um lado para o outro, andava de um lado para o outro. E não é legal. Não é legal ela estar aflita. A gente precisa ajudar esse cachorro a ficar tranquilo e bem. Então, a caixa de transporte foi algo que, assim, mudou. Ela ajuda ela a relaxar, ela se sente bem, ela se sente segura. Eu gosto demais. O que eu gosto também? E uma coisa que eu fiz quando ela era filhote, e eu limito algumas áreas da minha casa, eu não deixo eles acessarem tudo, tá? Eu gosto disso, principalmente quando é para entrar, quando é para sair, eu peço alguns comandos assim, porque ela já chegou correndo muito pela porta, nunca tive problema dela escapar. Foi tipo assim. E hoje eu mantenho isso até hoje, e fica para todos eles. Então, vai passar por uma porta, vai passar por alguma coisa, eu peço alguma coisinha ali, porque, nossa, é um cão que a gente fala que não tem como. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Os cães passearem, às vezes, soltos só com colar eletrônico. Uhum. Dizem que o Shiba é um cão que não tem como passear com colar eletrônico, só de colar eletrônico, ele mesmo com o colar, ele corre e tem um instinto de caça muito alto, é muito difícil. Então, você está passando um gato na rua, você está passando um bichinho, você está passando uma pomba, porque ela adora caçar pássaros. Então, eu mantenho isso muito a ferro e fogo, assim, não deixo ela livre acesso a tudo e tem que passar por mim antes de entrar e sair de casa. Gosto muito do resultado. Parece pequeno, mas eu faço isso até hoje. Não, tá certo. É nas pequenas coisas do dia a dia que a gente desenvolve uma boa obediência, né? O pessoal Uhum. deixa muito passar, desiste muito. Ah, nossa, passou pela porta. É, Eu não posso abrir uma porta, eu entrar, o cão ficar. Aí o cachorro, sabe? São pequenas coisas que, pô, você perder uhum, 5 minutos ali dessa vez, então aceita, uhum, entende, desiste, né, daquela motivação dele, e aí você tem mais tranquilidade, às vezes, pro resto da vida, do que você, ah, tá bom, sim. vai, entra. Sim, sim. E eu gosto muito. É realmente foi o que você falou, foi nos detalhes, é uma coisa que fica na minha rotina. Então, caixa de transporte para ajudar a relaxar. E não é como se eu fosse. Assim, eu que modulo, eu sou autoridade para eles. Então, eles têm que passar também por mim, entender que precisa passar por mim. Eu acho que faz muito bem para esse cachorro também, sabe? Entender o Tira uma dono como dúvida, uma por exemplo, figura. é um cão, entre aspas, mais independente se comparado a outras raças. Uhum. Então, por isso mesmo que a gente deveria modelar mais e controlar um pouco as situações para ele entender que algumas coisas eles dependem da gente, né? Sim. Isso faz muita diferença.
Tanto que, assim, com a Akita, eu gostei bastante. Eu não fiz isso com a Ricardo, mas durante uns 15 dias, ela comeu só na minha mão. Perfeito. Eu Só. faço exatamente isso com o filhote. É muito importante. Nossa, assim, é uma outra. Eu acho que faz. Quando ele vê que tudo vem de você, tudo que é bom na vida dele vem de você. Não só, né? Ter que ficar frustrado ali um tempinho, mas tudo que é legal. Vem da gente pedir alguma coisa para ele. É muito simples, gente. Você vai dar um brinquedo que você sabe que é um roedor. Pede uma coisa, pede um pequeno comando ali, uma coisa banal. Tudo, isso eu também. Agora, às vezes é tão rotineiro que eu esqueço de comentar. Uhum. Tudo que eu dou para eles eu peço um comando, porque eles entendem que depende de mim. Então faz toda a diferença. Eu gosto demais, sabe? Show. Paula, que aula, cara, sobre o Shiba. Eu gostei bastante. Agora a gente vai fazer uma próxima sobre os Akitas, que eu não sabia que você tava com Akita aí, né? Pô, Assim, se você pudesse deixar um recado para quem pensa em ter um Shiba, já falei que é uma raça que está aqui num lugar especial do meu coração, porque tem tudo a ver com o meu temperamento, particularmente falando, né? Nesse momento eu já tenho cachorro demais, eu não quero mais um agora nessa fase, mas mais pra frente, né? E deixa um recado pro pessoal que pensa em ter um Shiba, ou pro pessoal que já tem, muitas vezes o Shiba é mal educado em casa, agressivo com as pessoas, né, na rua e tal. Deixa um recadinho aí pro pessoal. Não humanize esse cachorro, por favor. Boa! Ele precisa de você equilibrado, de você bem. E falar não, às vezes, é falar sim para outras situações. Você está falando não para ele, gente, sei lá, passar por uma porta, mas está falando sim para ele poder ir no shopping com você. Você está falando não para ele não ganhar aquele negócio aquela hora, mas está falando sim para ele poder conviver bem. Ou se você precisar deixar ele com outro cachorro. É isso, gente. Pensa bem no que você está falando, não, porque você pode estar falando sim para outras situações incríveis que ele poderia estar passando, sabe? Poxa, gostei agora desse discurso, hein? Vou usar com os meus clientes. Ah, Quando você falar pode não pegar. para uma coisa, pensa Quanto na mais outra. cachorro equilibrado, melhor. Boa, gostei. Paula, muito obrigada, viu, pela sua atenção, por dividir o seu tempo, falar sobre essa raça maravilhosa. E, enfim, por estar aqui, tirar a dúvida do pessoal. Obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço essa oportunidade, porque assim, eu acho que talvez eu tente uma outra raça na minha vida de outro grupo, mas eles são apaixonantes. E vamos papear mais no WhatsApp. Como é que você não me contou que você comprou um cachorro novo? Caramba. Com certeza. É que às vezes eu sinto que você deve ter tanta coisa. Não. Putz, eu tenho vontade de falar, mas eu essa fico com sua medo. história, desde quando a gente fazia a mentoria, eu falava, me encha o saco, fale comigo. Né? Passa a semana toda, não fale comigo, eu quero saber. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu gosto sim, porque você é realmente uma pessoa em questão de conhecimento, de dedicação em estudar sobre cães acima da média. Assim. Fico bastante feliz em me considerar sua colega de trabalho. Oh, putz, nossa, um prazer escutar isso. Muito obrigada mesmo. Tô começando, mas eu sempre quis e sempre pus essa responsabilidade que eu queria começar do jeito certo. Porque eu acho muito sério se fazer uma intervenção comportamental num cão. Então, quis começar com o pé direito o máximo possível, né? A gente tenta fazer o melhor possível, vamos falhar aí no meio do processo um pouquinho, adiciona muito, mas eu sinto o peso da responsabilidade de você estar entrando naquela família, de estar mexendo com aquele animal, com aquela vida, né? Então, muito obrigada, de Mas, verdade. ó, vemos aqui uma mulher referência em primitivos, porque você estuda mesmo sobre esse grupo, viu? Eu gosto de ver, assim, acho muito legal o quanto que você se Putz, dedica por eles. obrigada, Bom, é isso. obrigada demais. Vamos papear no WhatsApp depois. Gente, para quem ficou até Com aqui, certeza. obrigada. Vou compartilhar essa live aqui no meu feed e também vou colocar lá no nosso canal Latidaria no YouTube. Um abraço e até mais. Abraço, tchau, tchau.